Que dia que é hoje? Ser guiado pelo homem ou ser guiado pelo Espírito de Deus? Porque aquele homem passou a ser uma alma vivente. Então, eu vivo sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu não aceito ser guiado pelo homem que brota na minha carne, que brota nos meus membros. Eu não quero ser guiado por homem algum. Eu quero ser guiado por Deus, pelo próprio Deus, Espírito de Deus. Então, eu pergunto para mim todo dia que se chama hoje, ser guiado pelo homem ou ser guiado pelo próprio Deus, habitando em mim? Essa é a minha pergunta de hoje. Todo dia de hoje eu faço essa pergunta para mim. Aí eu falo para Deus, Deus, eu não quero ser guiado pelo espírito do homem, não. Eu quero ser guiado por ti hoje. Eu quero ser verdadeiro adorador. Vou fazer um resumo bem pequenininho da maneira que eu vejo, que eu vivo hoje, a porção que Deus já me deu hoje, né, para me viver em espírito. Eu creio assim, vivendo pela fé assim. Vou explicar para vocês, para as pessoas não me entenderem mal, achar, porque uns falam que eu tenho que fazer toda a lei, né, cumprir mandamentos, leis, datas, essas coisas aí. E eu creio que não, eu nunca tive a paz que eu tenho hoje, porque a lei nunca me deu, o mandamento nunca me deu, o ritual nunca me deu, nenhuma conduta religiosa me deu a paz que eu tenho hoje, a alegria que eu tenho hoje. Nenhuma conduta religiosa me transformou da água para o vinho. Nenhuma conduta religiosa me fez nascer de novo. Hoje eu tenho uma alegria dentro de mim que eu nunca tive. E o mundo nunca me deu essa paz. Nem o sistema religioso, nem a minha própria natureza humana, nenhuma vontade minha me trouxe para essa alegria que eu estou hoje. Eu estou numa alegria, numa paz, eu vivo numa paz aqui dentro que nunca eu consegui conquistar. E nunca o mundo me deu. Nenhuma forma religiosa me deu também. Só Deus me deu. Então eu vou explicar para vocês. Então Deus, ele teve um desejo de dar para o filho dele, né, um corpo. Tudo ele fez para o filho. Cristo é o cabeça de todas as coisas, o filho. Então ele deu um corpo que é os escolhidos, que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, os filhos adotados. Então Deus, antes da fundação do mundo, ele criou o mundo com um propósito único de adoção de filhos. Então, nesse propósito, ele precisou iniciar a criação como um ser humano, o homem como um ser humano. Então, aquela alma vivente ali dentro estava sendo guiada com a própria natureza humana, o próprio espírito humano de terra, humus, terra. Esse mundo aqui é terreno, então, entende? Então, a alma vivente, ela estava sendo guiada pela própria natureza humana, pelo próprio espírito humano que foi crescendo nela, esse espírito humano, que é o caráter próprio, vontade própria, livre-arbítrio, tudo próprio, tudo o si mesmo foi crescendo. Então, aquela alma, ela foi vivendo segundo os desejos humanos, segundo os desejos carnais, porque aquela alma vivente estava vivendo, eu sou uma alma vivente vivendo dentro de um corpo humano. Esse corpo humano, ele está vivo, então ele tem um espírito humano que guiava a minha alma, entende? Então Deus, ele deu no meio do caminho do processo de adoção, depois de tanta desobediência, rebeldia, escravidão da morte, escravo do pecado, não tinha. O homem ficou claro para o ser humano e para a alma que ela não conseguia viver eternamente sem Deus. Entendeu? Então, Deus deu leis e mandamentos para ela enxergar, para a natureza humana e a alma ver o pecado, os erros, a desobediência. Então, Deus deu leis e mandamentos para quem? Para a alma ou para o ser humano? Deu para o ser humano. O ser humano recebeu leis e mandamentos. O homem carnal recebeu leis e mandamentos. O homem carnal recebeu rituais
e cerimônias, festas, sacrifício de animais. Isso é para a natureza humana, o homem humano. Mas Deus, na presciência dele, antes da fundação do mundo, ele sabia que aquela alma, ela teria que nascer de Deus, nascer de novo, porque ela nasceu da terra. Deus pegou o pó da terra e fez um boneco ali e soprou depois dentro. Aí passou a ser uma alma vivente. Então, aquela alma vivente nasceu do pó da terra. Então, o homem recebeu leis e mandamentos, festas, rituais religiosos, sacrifício de animais. O homem, a natureza terrena, o pó da terra, aquele espírito humano recebeu essas leis e mandamentos. E todo o universo viu que a alma vivente não consegue jamais viver sendo guiada pelo espírito humano. O espírito humano tinha leis, mandamentos, rituais. O espírito humano são frutos do pó da terra. Quando o pó da terra recebeu vida, passou a viver. Então essa alma vivente dentro de um corpo vivo. Esse corpo vivo cheio de desejos. E esses desejos estavam sendo controlados por leis e mandamentos. Os meus desejos humanos são controlados por leis, mandamentos, rituais religiosos, datas, comida, bebida, desejos próprios. A minha natureza humana, ela é controlada pela lei e mandamentos. Aí Deus, sabendo que isso não ia salvar a alma, jamais o ser humano, essa natureza humana ia ser obediente a Deus. Deus, como ele tinha já antes o processo de adoção de almas para ser o reino de sacerdotes, né? Então ele sabia que ia ter que enviar o filho dele. Então primeiro ele enviou Moisés. Leis, mandamentos, festas, sacrifícios, rituais. Para quem? Para a natureza terrena, para o homem terreno. Por isso que Cristo depois veio trazer a lei da fé, a lei da graça, que é para nascer de novo. Então aquela alma que estava vivendo ali dentro de um ser humano, cheio de leis e mandamentos, ser humano guiado, controlado por leis e mandamentos, precisava morrer esse ser humano e aquela alma passaria a ser do Espírito de Deus. Ela seria adotada pelo Espírito de Deus. Aquela alma ia nascer de novo do Espírito de Deus. Ela ia morrer para o espírito humano. O espírito humano que era guiado por leis, mandamentos, datas, sábados, trindade, frequência, sistema religioso, festas, sacrifício de animais. É o homem, o ser humano, a natureza humana, o espírito humano, terreno. Ele estava sendo guiado por todas e controlado por todas essas leis de Moisés e mandamentos. Quando veio o Cristo, veio a lei da fé. Então aquela alma passou a viver da fé e negando o espírito humano que brota na carne. A minha carne brota desejos humanos por leis, mandamentos, sábados, datas, trindade, frequência, fazer culto, fazer um culto. O ser humano quer fazer cultos, rituais, quer ver milagre, quer ver, eu preciso ver um sinal, dá um sinal para mim. O ser humano é terreno, ele olha com os olhos carnais, mas a alma, ela enxerga com os olhos espirituais. Por isso que nós estávamos cegos. Quando nós nascemos de novo, nós acordamos, nós, alma vivente, começamos a olhar com o Espírito de Deus. Nós ressuscitamos, a nossa alma estava morta, sendo guiada pelo próprio Espírito humano. Então essas duas leis que Paulo falava, era a lei do Espírito humano, que brota na minha carne, e a lei da fé, que é o Espírito de Deus morando dentro de mim. Entendeu? Por que Cristo falou que agora nós somos o corpo, nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos a morada de Deus, nós somos a casa, porque agora Deus nos guia aqui dentro, Ele mora em mim, mora em você. Se você negar a si mesmo, entende? Então, quando Adão começou a andar aqui, Noé, Moisés, Daniel, eles não estavam sendo guiados. Eles não eram morada do Espírito de Deus.
Deus usava eles como instrumento, mas eles não eram guiados. Eles não eram a casa de Deus. Eles não eram o templo de Deus ainda. O templo de Deus é o corpo de Cristo. Por isso que eu e você somos membros de Cristo, para que Deus habite em nós. E essa natureza humana, que é dependente de leis e mandamentos, morre todo dia. Que dia que é hoje? Hoje é dia de negar a nossa natureza humana que gosta de leis, mandamentos, sábado, trindade, fazer cultos, ir a cultos, ir a templos e paredes. A natureza humana não quer obedecer o rei que mora dentro de você agora, o rei dos reis, senhor dos senhores. A natureza humana, ela fica guerreando contra o próprio Deus, mas ele é maior agora dentro de você. Você não está mais sozinho, nem sozinha. Ele mora dentro de você e vai embora toda a doença, todo o medo, todo o estresse, todo o síndrome do pânico, toda a dependência de dinheiro, de coisa terrena, porque você começa a amar esse Deus morando dentro de você, se ama ele do tal jeito que tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Então tem a leis e mandamentos para a natureza humana, para a vontade humana, e tem a lei da fé, que é viver em espírito, que é o novo nascimento, que é viver da graça, a alma vivendo da graça. A alma não vive da aparência humana mais, de maquiagem, de peruca, de roupa, de carro, de dinheiro, de coisas terrenas. A alma vive da graça, o alimento vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Cristo falou, se você amar a minha palavra, meu Pai também te amará. Viremos e faremos morada em você. Esse é um mistério que antes não foi revelado. Agora esse mistério já está revelado. Você é a casa de Deus, você é a morada de Deus. O seu espírito humano não reina mais em você. O seu espírito humano morreu hoje. E hoje você é guiado pelo Espírito de Deus que habita em você. O Espírito de Deus que habita em você. Ele é o Rei. Ele é o seu Rei, o seu Senhor. Que o Pai e o Filho é um só morando em você. Amém, irmão? Então, leis e mandamentos é para o espírito humano. Aquele que vive da carne. E aquele que vive do Espírito, que adora em Espírito e em verdade, ele vive da graça. Só a graça me basta. Nós vivemos pela fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus, porque ele já escolheu antes da fundação do mundo. Não é porque eu mereço. Eu não mereci ser escolhido. É porque Deus já sabia que eu e você ia amar, viver no amor dele. A gente ia amar ele morando dentro de nós. A gente ia amar negar a nós mesmos todo dia. Que dia que é hoje? Dia de negar a si mesmo. De negar a natureza humana que gosta de leis e mandamentos. A gente fala mais das leis políticas do que da lei da fé. A gente fala mais das leis de Moisés do que da lei de Cristo. Cristo deu mandamentos novos. Pode ver, lê lá. Tudo que Cristo falou é diferente do que Moisés falou. Cristo não viveu como Moisés. Cristo viveu aqui como Filho único de Deus. Por isso que mataram ele. Por isso que vão perseguir você. Se você viver em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade. Amém? Que dia que é hoje? Deu para entender, né? Que eu falei muito de novo. Perdão, eu amo vocês. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje?